como que vocês... E aí eu quero jogar para a mesa para vocês três. Quando você percebe que é uma questão de conscientização, não é? Conscientização é uma questão cultural, né? Pode ser cultura organizacional, quando envolve uma organização, mas quando é uma pessoa, é uma microcultura, né? Uma família, uma microcultura. É uma questão cultural. Como que você faz para clarificar isso para ele? Conta uma história... traz exemplos. Acho que um conjunto de tudo, né, Calixto? A gente sempre que começa a entender, né? Poxa, tô com um determinado tipo de problema. A gente vai a fundo para entender como as coisas estão funcionando. E a gente sempre tende a buscar 4 grandes dimensões, né? Uma delas é como você define as suas regras. Nenhuma organização, nenhuma sociedade hoje vive sem regras e como essas regras foram desenhadas, esses procedimentos foram estruturados, eles são claros, eles são exatamente aquilo que você faz no dia a dia. Então, falando sobre cultura, né, é muito importante você deixar ali o que é esperado de cada um. E esse conjunto de regras e procedimentos, ele define muito bem essa dimensão. Uma outra dimensão é o que você faz quando uma pessoa não cumpre. Qual que é a tua política de consequências para aquelas pessoas que cumprem e não cumprem aqueles procedimentos? Então, de nada adianta eu ter regras, eu ter várias pessoas que descumprem aquelas regras e você não ter nenhuma consequência, né, pelo não cumprimento. Da mesma forma que é importante você motivar aqueles que estão seguindo. Então, a gente também olha uma outra grande dimensão para entender como que essas políticas, essas consequências, elas acontecem no dia a dia, como os programas de motivação e comunicação estão estruturados para realmente facilitar o entendimento de que aquelas regras, aqueles procedimentos são importantes. Mas isso tudo dita muito sobre as organizações, né? É muito importante a gente também trazer para a mesa as questões de como as pessoas percebem que aquelas regras e procedimentos são aderentes aos seus próprios valores individuais. Então, como que eu vou para um processo de seleção, como eu busco diversidade, como eu busco diferentes conhecimentos. E no momento que esse grupo diverso, que chega ali com as suas experiências anteriores, como que elas realmente aprendem e se conectam com aqueles princípios, aquelas regras daquela empresa. E é também importante a gente considerar uma 4ª dimensão que trata como o contexto social acontece dentro daquele ambiente. É complexo, como não? Os outros, como que as pessoas... Ali eu tenho um ambiente onde todos seguem as regras e são valorizados por isso, ou eu tô dentro de uma organização que tem regras e que ninguém segue, então se eu for o único ali que segue aquelas regras, eu não vou fazer parte daquele grupo. Então, todo esse contexto social, ele é de suma importância para a gente entender. E aí, trazendo, né, poxa... Como que isso reflete na minha excelência ou na minha dor? Entendendo um pouquinho como essas 4 dimensões elas estão estruturadas frente à sua necessidade, é ali que a gente começa a entender onde a gente tem oportunidade de melhoria. Dúvida, essas 4 dimensões faz parte de alguma metodologia de vocês? Ou... Sim, fazem parte da nossa metodologia, como a gente entende ali como que esses processos eles acontecem e isso também é uma evolução de como a gente vai entendendo como as organizações elas trabalham, né? Então, eu como líder preciso entender como cada uma dessas dimensões elas estão estruturadas, ou mais inchadas ou mais menos desenvolvidas, e a partir daí começar a desenvolver como que eu vou trabalhar para chegar na excelência ou naquilo que eu preciso realmente entregar. Sejam eles melhorias nos meus processos, desenvolvimento de pessoas, capacitação, captura dos talentos, retenção de talentos. Sim. Então, isso tudo vai permeando outras vertentes e aí, com esse panorama mais claro, a gente consegue realmente identificar se eu preciso ir para um trabalho com manutenção, se eu preciso ir para um trabalho de excelência operacional, um trabalho de segurança, um trabalho de desenvolvimento de pessoas. Então, a gente tem oportunidade de trabalhar em todas essas frentes a partir dessa análise, né, mais completa, né, dessa metodologia que a gente utiliza. Muito bem. E aí, Fábio? Eu tô aqui aprendendo. Eu falei, legal, né? uau! Mas é legal. Não posso falar enciclopédia Barça, né? Ninguém vai correr. Que é só Barça? Os velhos vão saber. O que é isso? Nem Google, chat de PT. O que é Barça? Eu não sei o que é isso. Nunca ouvi falar. Mas assim, uma das coisas que é interessante pra caramba, né, do que a Gisele tá trazendo,
DSS é oriunda da DuPont Sustainable Solution, né? E a DuPont começou a trabalhar esses conceitos em 1800... Foi fundada em 1802, começou a trabalhar esses conceitos em 1811, mais ou menos, né? E assim, claro, o mundo tem uma enxurrada de tecnologia, de conceitos, de ferramentas e coisas que a gente vem aprendendo e se desenvolvendo nesse tempo. Agora, os fundamentos, os 4 fundamentos que a Gisele trouxe aqui, eles se mantêm, entendeu? A gente vê fortemente que esses fundamentos que realmente trabalham a cultura de organização, eles são muito fortes, eles são extremamente fortes. E quer um exemplo disso daqui? Por favor. Para você ver como que a cultura é um negócio complicado, né? E o ambiente externo fala muito. Só para não deixar passar, você falou ali um pouquinho sobre a questão do óbvio, eu vou ficar rotulado como o cara das frases, né? Einstein falou que o óbvio só é óbvio para mente preparada. Olha. Então você tem uma mente que está lá, e aí o que é preparo, né? O preparo é o que eu acho que eu estou preparado, de acordo com o que eu conheço, do que eu sei da minha vivência, do meu ambiente, do meu contexto como um todo, né? Exemplo, cinto de segurança. Cinto de segurança, quando foi que começou-se uma grande campanha de cinto de segurança no Brasil? Acho que nos anos 90, né? Até lá, eu lembro... Foi em São Paulo, foi na capital, inclusive? Eu lembro de ver um Roda Viva, eu acho, do Maluf sendo bombardeado. Isso, exatamente. O pessoal falando, como assim? Agora eu sou obrigado a usar um cinto de segurança. E aí, de novo, aquele pessoal, eles estavam sendo malvados, aqueles caras eram vilões da sociedade atual. Talvez a gente olhando sob a nossa ótica, sob a nossa lente de hoje, a gente acha que esses caras eram horríveis, que esses caras eram terríveis, queriam matar pessoal. Não, esses caras estavam de acordo com o que era a realidade deles naquele momento. Eles estavam refletindo o que era o óbvio deles, sem entender o que era contexto social mais amplo, sem olhar para fora, sem ter alguém trazendo para eles um pouco de luz sobre o assunto, entendeu? E aí, assim, entre os anos 90 e hoje, 2025, quase 26, a gente já está olhando o calendário de 26, 27 já, a gente ainda vê gente resistente a usar cinto e todo mundo já entendeu que é importante, mas ainda assim tem gente que não passou pelo processo pela famosa curva de Bradley, de sair do reativo e entender que, olha, eu preciso cuidar do cinto e preciso garantir que as pessoas do carro também estão usando o cinto, né? Cultura é uma jornada, por isso que a gente fala que não existe projeto, existem jornadas que as empresas começam e essas jornadas não terminam, sempre você está trabalhando essa jornada porque você sempre evolui a sua jornada de cultura e de segurança, ela é um caminho contínuo. E aí se vai levar 5, 10, 15, 20 anos, não importa. O importante é que ela vai levar 5 anos se você começar hoje ou vai levar 5 anos se você começar daqui a 5 anos. Então você tem que começar essa caminhada. Nossa. Porque você não pode ficar parado, entendeu? E começar a andar em direção ao lugar que você precisa ir com a sua cultura. Que legal, hein? Quer dizer... cultura é como felicidade, não é um ponto de chegada, é um caminho a ser percorrido. Sim. Exato. Exatamente. Exato. Né? Assim, eu trabalhava numa multinacional nos anos 90 que já, quando você entrava no carro, era o cinto de segurança e o farol. Né? Você andava mesmo de dia. Sim. E eu tinha tanta gente educada me dando sinal, falando, tá aí com o seu farol aceso e tal, né? Mas é impressionante que a gente, daquele tempo, já são quase 30 anos, e você tem gente que manda desligar a sirenezinha do carro, o alarmezinho do carro. Tem um amigo que coloca o cinto no carro porque não quer o apito. Isso, ele manda desconectar o alarme para não pôr o cinto de segurança, né? Então eu acho que isso traz muito esse tema de maturidade, né? De segurança que a gente prega tanto e a gente precisa, é necessário para qualquer transformação que a gente faz. Eu acho que complementar aí é assim, eu fiz muito treinamento aí, dei muito treinamento nessa área de Seis Sigma e tal, e uma das coisas assim era gestão de mudança. E para excelência operacional, seja ela de produtividade ou de segurança, você tem que fazer uma gestão de mudança cultural nas pessoas, né? E uma coisa que me pega muito, e eu falo muito com os meus clientes, é assim, a gente tem que perguntar, responder uma pergunta que vai estar na mente de todo mundo ali quando a gente está tentando, o que tem em cima da mesa para mim? O que eu ganho com isso? Né? Legal. Beleza, Flávio, olha, todos esses conceitos e tal, a DSS e tal, a sua experiência. Legal, mas o que eu ganho se eu
seguir o que você está falando. Então não adianta você só vir e impor as coisas. Falar, olha, acredita em mim, isso é o melhor para você. Não, a gente tem que ter um convencimento que vem junto com o benefício, né? Então, assim, muito é de convencer as pessoas, mas a gente precisa fazer as analogias, senão fica vazio, né? Nossa, muito legal isso.